Olá, pessoas! Você está assistindo mais um vídeo aqui no canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo, sou autista e hoje a gente tem uma convidada ilustre aqui, né, no ramo youtubístico, né, digamos assim. Nem sei por que eu falei isso, mas temos aqui Samantha Mendanha, né? Ela já vai se apresentar, né, mas antes de mais nada. Caso você esteja aqui de paraquedas, você caiu aqui e não sabe, quem são esses dois aí? Primeiro, meu nome é Ricardo, sou autista, pessoa com deficiência, produzo conteúdo sobre marxismo e deficiência aqui no YouTube e em outras redes. E aperta no botão de gostei, comente o que você espera do vídeo de hoje e não se esqueça de se inscrever no canal, né? Porque eu sei que você aí não acaba não se inscrevendo no canal, assiste o vídeo todo, depois esquece, o canal não some do seu feed. E é isso. Então a gente vai, de fato, falar com Samantha Mendanha, essa produtora de conteúdo que quando eu conheci, inclusive, eu maratonei, não é meme, maratonei todo o canal e, bom, seja bem-vinda aqui no canal, Samantha. Muito obrigada, Ricardo. Bom, então, né? Meu nome é Samantha. Eu sou travesti e também sou autista. Minha produção de conteúdo no YouTube, ela é focada mais em transgeneridade, né? Tipo, eu falo bastante sobre pautas LGBTQIA+, principalmente sobre transgeneridade e também tudo com viés marxista, né? Porque, obviamente. Certo. Eu, como todas as outras entrevistas, eu tenho algumas perguntas básicas, até para não me perder aqui, mas, assim, para começar esse bate-papo, não dá nem para dizer que necessariamente que é uma entrevista, mas eu queria saber um pouco de você, Samantha, como foi o processo para você começar a sua produção de conteúdo, né? O que fez você, enfim, começar a produzir conteúdo em vídeo, né? Se foi pelo espectro autista, se foi pela transgeneridade, se foi por algum outro motivo ou alguma soma deles, né? Então conta pra gente aqui. Então, a minha produção de conteúdo, ela começou de uma forma meio diferente, assim, né? Porque geralmente as pessoas começam porque elas têm alguma coisa muito importante que elas querem dizer, ou então porque elas, sei lá, querem desabafar na internet, alguma coisa do tipo, né? No meu caso, eu tava fazendo terapia com psicólogo especialista em gênero, porque foi um pouco antes da minha transição de gênero que eu tava fazendo essa terapia com ele, né? E eu tava assim, quase começando a transição e eu resolvi gravar uns vídeos meus falando algumas coisas do meu dia que não dava pra falar em terapia com ele, né? E aí eu fiz esses vídeos e fui colocando em um pendrive e fui entregando pra ele. E aí nisso eu tomei um gosto, e era assim, coisa que eu falava do meu dia a dia, sabe? Alguma coisa interessante que aconteceu relacionada à transgeneridade, tudo. E eu tomei gosto por falar pra frente de uma câmera. Aí depois que eu iniciei minha transição de gênero, já tinha mais de um ano que eu tinha iniciado minha transição de gênero, eu resolvi gravar pro YouTube. Tava rolando. Foi em 2017 isso, né? Mas acho que foi em outubro de 2017, se não me engano, tem muito tempo. E tava tendo uma polêmica com o Museu de Arte Moderna e um cara pelado e tudo mais. Aí eu resolvi falar sobre isso e joguei na internet. E gostei. Então foi assim que a transmissão nasceu, assim, de terapia. Nasceu de uma terapia. Uma coisa totalmente não relacionada com o canal. E começou comigo falando de um assunto que nem tinha relação com transgeneridade, né? Eu só fui falar sobre a minha transgeneridade. Eu não lembro se já foi no segundo vídeo, ou se foi no terceiro. Mas assim, o primeiro não foi falando sobre isso. Mas no segundo vídeo eu já decidi que o nome seria Transmissão. Iria focar em transgeneridade. Na época eu não tinha ainda diagnóstico de autista, então eu nem pensava em fazer nenhum conteúdo sobre autismo. E até hoje eu não faço, na verdade, né? Tem acho que só 2 ou 3 vídeos sobre autismo lá. Sim, tanto que o slogan do seu canal é um canal sem tema, né? Então, assim, desde o primeiro vídeo, essa constante, apesar de que no foco do canal, na prática, é a transgeneridade, né?
Tipo, era um canal que eu tinha pensado pra ele ser sem tema mesmo. Eu vou falando sobre o que dá na telha e tudo mais. Só que depois ele acabou, né, virando um canal sobre transgeneridade, né? Tipo, até o nome, transmissão também, mas ai não, transmissão porque eu vou falar mais disso, mas eu vou falar de tudo. Não vou falar de tudo. O tempo passou e ele ficou mesmo focado em transgeneridade, até porque se a gente não foca em um nicho, né? Se a gente fala de coisas muito generalistas, a gente não cresce na plataforma, né? É muito mais difícil de crescer na plataforma, eu não. Então, vou focar mesmo em transgeneridade e é isso aí. Certo. Até me lembra um pouco da minha trajetória, mas isso é outros 500. Outro dia eu conto isso aqui. Assim, você falou um pouco do fato de você ser autista também. E eu queria, né, pegar o gancho, se como você lida com essa interseccionalidade, né? Como foi esse processo de você, primeiro, você se descobrir como uma pessoa trans, né? Que foi, até onde eu lembro, foi antes. E depois você se descobrir autista e como isso acabou influenciando, né, na sua trajetória, enfim, na sua vivência, né, dentro dessas identidades, digamos assim. Então, na verdade, foi meio que as duas coisas ao mesmo tempo, apesar do meu diagnóstico de autista ter vindo muito tempo depois, né? Tipo, eu iniciei minha transição de gênero em 2016. E meu diagnóstico de autista, ele veio, eu acho que foi 2021, se não me engano. Foi 21 ou foi 22? Um dos dois, acho que foi 21. Mas quando eu tava com os meus questionamentos de gênero muito aflorados em 2015, que eu meio que já sabia que eu era uma pessoa trans, eu só não tinha iniciado ainda a minha transição. Tava sem coragem, foi um período muito difícil, assim, porque eu tinha meio que aceitado que eu era uma pessoa trans, mas iniciar uma transição de gênero era uma coisa assustadora. Eu iria perder o meu relacionamento da época que era com um homem gay e tudo. Então, assim, tinha muita coisa em jogo, eu não sabia como é que seria a reação das pessoas. Muita coisa em jogo, né? A gente sempre fica muito nervosa no início de transição. Mas nesse período que eu tava com todos os meus questionamentos de gênero, lá em 2015, eu conversei com um amigo meu, hoje em dia eu nem tenho mais contato com ele, né? Mas ele é um amigo meu que ele é fonoaudiólogo e ele trabalhava com crianças autistas. Eu tava conversando com ele de amiga mesmo, sabe? Não tava falando com ele sobre a profissão dele e tudo. E eu fui e falei sobre os meus questionamentos de gênero e tudo mais. E ele falou pra mim mais ou menos assim, abre aspas. Olha, se você é trans ou não, eu não sei, mas você tem muitas características de autista. Fecha aspas, foi isso que ele falou pra mim. Aí eu olhei assim pra ele e falei, tipo, nossa, nada a ver. Tá doido? Eu olho nos olhos das pessoas, eu falo e tudo. Nada a ver, autista, de jeito nenhum. Mas aquilo ficou na minha cabeça, porque a minha vida inteira eu sempre fui considerado uma pessoa um pouco esquisita, né? Um pouquinho esquisita, assim, tipo, nas minhas relações pessoais. E aí isso ficou martelando na minha cabeça, eu resolvi dar uma lida sobre. E aí foi nisso que eu descobri o que na época era chamado de Asperger, né? Que hoje a gente não usa mais, mas enfim. Na época era o nome que tinha, eu descobri sobre os níveis de suporte e tudo. E eu fui lendo a respeito, quanto mais eu li, eu via que eu me encaixava naquilo. Mas eu decidi que eu não iria atrás de diagnóstico de nada, não, porque ao mesmo tempo que eu comecei a ler sobre autismo, eu também vi, né, de algumas pessoas trans, porque eu pensei, não, mas deixa eu ver aqui como é a vida de uma pessoa trans autista também. E fui dando uma olhada, tinha pouquíssima coisa disponível na internet, pouquíssima. Mas eu encontrei alguns relatos em grupos de Facebook, de pessoas trans autistas relatando coisas da vida delas, e eu vi alguns relatos de algumas pessoas trans dizendo que pelo fato delas serem autistas, tinham profissionais de saúde que invalidavam a transgeneridade. Tipo, não, se você é autista, você não pode ser uma pessoa trans, porque o autista ele não entende as coisas, então ele não vai saber como é que ele pode ser uma pessoa trans. Ele não entende, o autista não entende, né? Então, eu vi isso, eu vi muitos, tipo, que tinha uma quantidade significativa de pessoas trans autistas que estavam sendo invalidadas na transgeneridade delas, e eu decidi não ir atrás de diagnóstico por isso, porque eu fiquei com receio de que ter um diagnóstico de autismo naquela época pudesse depois
dificultar a minha vida e conseguir fazer uma cirurgia de redesignação, que era o que eu sentia que eu precisava fazer. Então, eu não fui atrás na época, fiz ali, né, os meus processos da minha transição de gênero sem pensar muito na questão do espectro, por mais que muita coisa ele fizesse sentido. Fui tendo minha vida impactada por isso de algumas formas, né, principalmente nas minhas relações interpessoais. Mas aí depois que eu fiz a minha cirurgia de redesignação sexual, eu tava em um relacionamento também que eu tive alguns problemas provenientes do autismo, ele não sabia lidar com as minhas características, porque assim, eu sou nível de suporte 1, as pessoas elas geralmente não percebem que eu sou autista, a não ser que elas convivam comigo, né? Porque na convivência é que as coisas vão acontecendo ali. E aí na convivência com ele tava tendo muitos problemas de lidar comigo, eu resolvi a partir disso, primeiro, terminar o meu relacionamento com ele, porque ele tava sendo um escroto, caralho. E depois eu resolvi ir atrás do diagnóstico, né? Só que aí começou pandemia logo depois, né? Que isso foi no final de 2019 que eu comecei atrás do diagnóstico, começo de 2020 começou a pandemia. E aí eu não fui atrás mais, só que depois, quando foi em 2021, ainda no meio da pandemia, eu resolvi ir atrás. E aí eu achei um neuropsicólogo que atendia, e aí a gente foi conversando, atendia online, né? E aí a gente foi conversando, aí fez testes e tudo, e de fato deu que eu sou autista, nível de suporte 1, e eu tava, assim, bem próximo do limiar de não autista do que esses testes, né, classificam ali, né, pros critérios do teste. Então foi isso, então o diagnóstico veio depois, mas meio que eu descobri as duas coisas ao mesmo tempo, assim, né? O fato de muita gente faz parte da transgeneridade também ser autista é bem comum mesmo. Na verdade, toda a comunidade LGBT, assim, não que existam pesquisas sim, muitas pesquisas sobre o assunto, mas, assim, o normal, entre aspas, é ser LGBT dentro da comunidade autista, né? Pegando a própria transgeneridade, assim, autistas são autistas têm 8 vezes mais chances de serem pessoas trans, né? Então é bem comum mesmo. Inclusive, eu tô acompanhando alguns processos, né, de pessoas autistas se descobrindo como pessoas trans, tá sendo bem bacana, inclusive. E sobre esse lance aí de não procurar, né, o diagnóstico por causa da questão da transgeneridade, infelizmente acontece muito por causa desse lance do anjo azul, né, e a pessoa autista não tem as capacidades, né, cognitivas, né, muita gente ainda associa de forma bem, bem errada com deficiência intelectual, né, até hoje no DSM, né, no mais atual, tem esse erro, infelizmente, mas espero muito que um dia nem exista a condição do espectro autista no manual médico, assim como aconteceu com a transgeneridade. Agora, assim, voltando para a produção de conteúdo, assim, o que depois que você fez, né, começou a ter o canal, né, fazer a produção de conteúdo com transmissão e tudo mais, fez você chegar, né, aonde você chegou com o canal, assim, o que é a produção de conteúdo nas diferentes redes sociais, né, eu sei que YouTube é a principal a plataforma que você faz esse trabalho, mas tem as outras redes. E o que esse trabalho acabou contribuindo, assim, né? Se você experienciou algo bacana, conheceu algumas pessoas que você, de repente, não pensava que ia conhecer, por exemplo, né? Então, me conta a sua experiência, né, com esse trabalho. Perfeito. Antes eu só vou fazer um adendo que, assim, a transgeneridade, ela não saiu do DSM, assim, tipo, ela ainda tá lá, só que ela não tá mais com uma condição eh, de distúrbio psiquiátrico, né? Ela não tá mais nessas condições, mudou o CID e tudo, mas ela ainda tá lá porque é necessário que esteja
porque alguns países, se tirar, alguns países podem entender que então não precisa de atendimento médico especializado, coisas do tipo, né? E essa é uma preocupação que eles têm, então eles mantêm, só tiraram da condição psiquiátrica. Não sei se um dia vai ser possível tirar totalmente. Não sei se vai, justamente porque transição de gênero muitas vezes tem muitas coisas médicas associadas, né? De hormonização e tudo mais. De cirurgias, né? Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes tem. Agora, respondendo a sua pergunta, meu trabalho tá concentrado no YouTube atualmente. Eu até tentei TikTok, mas não deu muito certo. Vou voltar ainda com o TikTok, eu vou voltar com o TikTok que eu fazia lá, dicionário de Pajubá, né? Explicando alguns dos termos do Pajubá e tudo. E eu pretendo voltar. Em algum momento desse ano eu vou voltar. Porque TikTok não é pra mim, assim. Eu não consumo TikTok, é muito difícil pra mim produzir conteúdo pra uma rede que eu não consumo, né? Mas é importante estar nas redes, então eu vou voltar a produzir pro TikTok. Instagram também, eu não faço exatamente uma produção de conteúdo no Instagram. Me sigam no Instagram ainda assim. Tá aqui, me sigam. Mas no Instagram eu faço uma coisa mais assim, tipo, mostrando meu dia a dia em story, né? Umas coisas assim. Mas raramente eu faço alguma publicação que seria, de fato, o que eu considero uma produção de conteúdo, né? Na maioria das vezes o meu uso no Instagram ali é um uso comum, não de produção de conteúdo. Mas às vezes eu acabo produzindo alguma coisa pra lá também, né? Tipo de desenho e tudo. Mas o meu lance tá mesmo concentrado no YouTube. Agora, sobre coisas que trouxe pra mim, primeiro, né? A nossa amizade, que a gente se conheceu por causa do YouTube, né? Você veio falar comigo, a gente conversou e tudo, e foi muito legal. Então é uma coisa muito legal que veio do YouTube. Também por causa do YouTube, eu tive contato com algumas pessoas assim, tipo, não vou falar o nome de todas, né? Porque eu não sei se algumas, sei lá, ficariam confortáveis pelo teor da conversa que eu tive com essas pessoas, né? Mas eu tive conversa com algumas pessoas trans que são um pouco mais, assim, famosas, né? A gente conversou umas coisas um pouquinho mais sensíveis, algumas delas, é por isso que eu não vou falar aqui. Mas foram conversas muito legais. Eu tive conversa com a Tiesa, que eu posso falar, né, do canal da Tiesita, que as nossas conversas ali foram bem tranquilas, então não tem nenhum problema falar, né, que a gente teve algumas conversas legais. Eu conversei também com a Suavemente Comentado, né, Yasmin da Suavemente Comentado, porque ela colocou um trecho meu em um vídeo dela. E aí, a partir disso, a gente teve uma conversa legal também, mas não foi nada muito desenvolvido. E eu também conversei com o Luba, e com o Luba foi muito legal, porque assim, tipo, o meu canal só é monetizado por causa do Luba, e eu nem sabia disso, né? Por causa de um vídeo que eu fiz sobre ele em dezembro de 2020, que eu fiquei uns 2 anos sem produzir conteúdo pro YouTube, e aí em 2020, né, no final de 2020 eu voltei, e um dos primeiros vídeos depois da minha volta foi justamente o vídeo que eu falei sobre ele, que foi até o vídeo 93, né, porque ele estava sendo acusado de ser transfóbico, e ele não tinha sido transfóbico, enquanto um outro cara que era gamer tinha sido transfóbico e estava sendo pouco falado, sabe? E aí eu peguei e fiz um vídeo falando sobre os dois casos, e esse vídeo, ele estourou, assim, tipo, ele estourou na época. Então foi um vídeo muito bom que trouxe a monetização pro meu canal. Aí quando foi nesse ano, o Uba veio e falou comigo, sabe? Tipo, e nem foi por causa desse vídeo. Chegou outro vídeo nele, aí a partir desse outro vídeo ele acabou vendo o vídeo que eu falei sobre ele, e a gente teve uma conversa muito legal, assim, também. Então, tiveram umas amizades, assim, legais que vieram do YouTube. Mas assim, foram principalmente amizades com gente anônima, né? Porque as pessoas que seguem o meu canal, a gente faz uma live toda semana, geralmente nas segundas-feiras, que é só conversando com os inscritos. E ali a gente criou uma comunidade muito legal, onde realmente eu conheci pessoas muito interessantes ali, sabe? Que vieram mesmo seguindo o meu canal. De pessoas grandes foram só essas, assim, né? Alguns que eu não vou falar aqui também. Mas não foram coisas tão grandes que aconteceram na minha vida, assim, a partir do YouTube, quando a gente, né, fala sobre coisas como o YouTube modificou a vida de várias pessoas. Não modificou tanto a minha nesses sentidos, assim, né? Meu canal continua sendo minúsculo e tudo, mas é bem legal o senso de comunidade que a gente cria, né? Isso é o que realmente eu acho mais interessante, assim. E inclusive, é, é, essas lives aí são lives caóticas, né? Porque, assim,
Para quem ainda não teve a oportunidade aqui de dar uma olhada, né, principalmente no ao vivo, né, das lives da Samantha, assim, tem live que é tiro, porrada e bomba, tem live que o suco do caos, né, digamos assim, porque assim, vocês não têm noção, gente. Começa, de repente, sei lá, começa falando de algum caso de transfobia que aconteceu na semana anterior, aí vai pra anime, aí depois vai pra, sei lá, vai pra jogos, vai pra desenho e termina às vezes com treta, né? Porque de vez em quando tem uns direitistas lá que não sei como, de qual portal tá vindo, né? De qual canal tá vindo, mas ficou lá, tá perdido. E a Samantha dá uns fechos, hein? Dá uns fechos. E tem que dar, né? Tem que dar uns fechos mesmo nesse povo. É porque, assim, as minhas lives, elas são realmente com o intuito de conversar com a minha comunidade. Porque, até por causa do autismo, eu tenho uma bateria social não muito grande, né? Então, muitas vezes eu não consigo responder comentários. Nem é porque tem muito comentário nos vídeos, não. Meu canal é pequeno. Daria super pra responder todo mundo. Mas tem muitas vezes que eu não tô com energia pra interagir de jeito nenhum. E ler comentário e responder comentário, principalmente, é uma interação, né? E isso demanda muito da minha energia, então eu resolvi fazer as lives semanais, que aí eu consigo conversar com as pessoas, né? Porque senão fica uma coisa distante, eu não quero que fique uma coisa distante entre a criadora de conteúdo e os inscritos. Então a gente faz essas lives assim, sem tema. E aí eu falo, tipo, vocês trazem os assuntos e a gente vai conversando. Só que aí nisso de vocês trazem os assuntos e a gente vai conversando, cada hora um traz um assunto diferente. E aí viram umas coisas assim. Às vezes a galera traz os assuntos que eu não sei o que tá acontecendo. Eu falo, gente, eu não sei disso, não vou falar porque eu não sei. E muitas vezes as pessoas trazem fofoca e vai tipo de fofoca que aconteceu, geralmente relacionada a meio LGBT ou a meio político. Aí vai de algum caso de transfobia, como o Ricardo falou. Sempre o povo puxa anime, porque o meu público é muito otaquinho. Então, quase sempre o povo puxa anime, e às vezes o povo tá falando também de coisas mais 18, assim. Gente, é um caos, é realmente um caos, assim. É realmente um caos, mas é um caos muito legal. Muito legal, principalmente pra quem tá na experiência do ao vivo mesmo. Quem chega, de repente, não entende nada do que tá acontecendo, porque cada hora a gente tá falando de uma coisa diferente. Mas é bem divertido, assim. Ao vivo, eu já fiz ao vivo algumas vezes, nossa, é difícil, não é fácil, apesar de parecer. E, enfim, né, o que você falou só é o resumo daquelas lives, um bando de Maria Fifi e um bando de Maria Otaku, né? Mas, enfim, assim, você falou um pouco sobre, né, sobre o seu canal, né, e tudo mais, da sua produção de conteúdo. Eu vou fazer uma pergunta bem difícil, assim, Ok. principalmente depois de, né, 340 mil vídeos que você já fez. Mas, assim, tem alguns vídeos que você tenha pensado, putz, que trabalho foda eu fiz, né? Não precisa ser muitos vídeos, pelo menos os que você lembra, assim, de cabeça. Então não vai ser difícil responder essa pergunta, porque eu me preparei pra essa pergunta. Ah! Eu roubei, eu roubei. O que acontece, enfim. Mas eu tenho 430 vídeos regulares, né? Isso fora as lives, que não são numeradas, porque eu numero os meus vídeos, né? Pra quem não viu ainda meu conteúdo, eu enumero eles assim, né? Vídeo 1, 2, 3 e tal. Então são 430 vídeos regulares que estão numerados. E eu me orgulho de, assim, quase todos. Porque tem vídeo que eu faço assim, protocolar, né? Porque aí tá acontecendo tal coisa, eu vou precisar falar disso, eu vou lá e falo. Aí esse nem sempre eu tenho muito orgulho, não, assim, tipo, sei lá, faço bem feito, mas não tenho muito orgulho. Mas a maioria dos meus vídeos, assim, são vídeos que eu tenho bastante orgulho. Inclusive, muitas vezes, quando eu acabo tendo que assistir um vídeo antigo pra ver se o que eu tinha falado, eu olho assim e falo, caralho, muito bom.
Muito bom, porque aqui não tem humildade, não. Eu sei que eu faço um trabalho bom, então é isso aí. Aí, os meus vídeos preferidos, assim, né? Bom, tem esse vídeo que eu falei sobre o Luba, que é um vídeo que eu tenho muito carinho por ele. Mas não é um super vídeo, não é um vídeo, assim, que é dos melhores da transmissão, não. Apesar de ser o vídeo mais visto da transmissão. Mas eu gosto muito do vídeo 111, que é o vídeo que eu fiz sobre a diferença entre travesti e trans, que não existe, que esse vídeo ele veio de uma treta, ele nasceu de uma treta, então fiz ele com ódio, os vídeos que a gente faz com ódio acho que são os melhores, porque tinha um vídeo anterior meu, eu vou falar um pouquinho sobre cada um aqui também, tá? Dos que eu mais gosto. Sou dessas, eu sou muito faladeira. Mas tinha um vídeo anterior meu que eu falei que não tinha diferença entre mulher trans e travesti, a diferença era política. E nisso, algumas mulheres trans ficaram muito putas comigo. Ficaram muito putas comigo. Isso foi, tipo, comecinho de 2021. E elas começaram a falar que iriam denunciar o meu canal, pra derrubarem o meu canal, porque eu tava espalhando mentira, tava espalhando desinformação. Aí eu, o quê? O quê? Eu fiquei muito puta. Aí eu peguei e fiz um vídeo falando sobre isso. Aí o nome do vídeo é A Diferença entre Travesti e Mulher Trans, um panorama sobre a história dos termos no Brasil. Já tem nome de TCC porque eu peguei um artigo acadêmico que era justamente falando sobre a história dos termos, sabe? Porque eu falei, não, eu sei o que eu tô falando, então eu vou atrás, e foi atrás de justamente de artigo acadêmico. Aí no vídeo eu destrincho, né? Primeiro eu dou uns fechos nelas, né? Nos vídeos, eu dou uns fechos nessas guria escrota aí. E eu vou destrinchando e explicando como que o termo travesti foi sendo ressignificado e como que surgiu o termo mulher trans, que veio de uma coisa higienizada e tudo, né? Se você quiser saber, você vai lá assistir o vídeo. É um vídeo muito bom. Então esse é um dos vídeos que eu mais me orgulho, assim, que eu sei que eu fiz um trabalho muito bem feito nesse vídeo. Aí tem outros vídeos que eu gosto muito, só que eu vou trazer, assim, para dois que sejam mais recentes, né? Do canal. Um deles é o vídeo 425, que é vídeo desse ano, que é sobre. O nome do vídeo é As Trans Estão Tentando Ser Mulheres e as Cis também, né? Também estão. Que é um vídeo que eu falo justamente sobre o conceito de mulher, o conceito sociológico de mulher, e como que esse conceito ele muda de sociedade para sociedade, e é um conceito onde a gente simplesmente tenta se encaixar, tanto o conceito mulher quanto o conceito homem, né? Eles não são conceitos biológicos. Ninguém nasce um homem, ninguém nasce uma mulher, né? A gente nasce com determinadas características físicas que jogam a gente em uma dessas caixas. Então é um vídeo muito bom que eu vou falando sobre, sim, nós mulheres trans estamos tentando ser mulheres, assim como as cis também estão, porque elas também estão tentando se encaixar nesse padrão de mulheridade da nossa sociedade. Então é um vídeo muito bom, que eu me orgulhei muito dele. E tem o vídeo que eu fiz que, né, tipo, no momento que a gente tá gravando isso daqui, é um dia antes do vídeo sair. Mas é um vídeo que ficou muito bom. É o vídeo mais recente que eu fiz até o momento aqui, né, que é o 430, que ele se chama Trans nos Esportes, categoria separada não é resposta, e para cis nós nunca merecemos vencer. Que nesse vídeo, eu fiz ele justamente por causa do caso, né, da Imani Kelechi, das Olimpíadas, e nesse vídeo eu falo bastante sobre como que não faz sentido você fazer uma segregação, porque as pessoas elas falam que tem que ter uma categoria separada para trans, né, para elas não competirem com as mulheres cisgênero e tudo. E eu falo sobre como que isso não faz sentido, sobre como que no esporte, o esporte, né, o cerne dele é sempre uma pessoa ter vantagens físicas sobre as outras. Nossa, eu falo muita coisa interessante nesse vídeo. Aí eu falo também sobre como que as pessoas cisgênero, elas sempre colocam um crivo a mais que a gente tem que ultrapassar, né? Então, assim, é trans, mas ela precisa disso, ela precisa daquilo. E quando a gente conquista alguma coisa, elas diminuem falando que a gente conquistou isso porque a gente teria uma vantagem. Então é um vídeo muito bom, um vídeo longo, né? Os meus vídeos, eles são longos. E eu recomendo que vocês vejam depois, né? O Ricardo mesmo não viu ainda não, porque esse vídeo, ele vai sair um dia depois da nossa gravação aqui. Mas já é um vídeo, assim, que eu já tenho bastante orgulho dele. E tem vários outros aqui, vários outros vídeos que eu tenho muito orgulho, mas separei esses daqui pra falar. É um vídeo que eu sempre lembro, assim, que eu falei, que canal foda. Foi aquele onde você, eu acho que você nem lembra, mas é um que você fala sobre, se eu não me engano,
o movimento masculinista, onde eles usavam muito esse argumento do macho alfa, o lobo, e Ah, você tá, eu vou até ver aqui qual é o número dele, mas é um vídeo antigo também. sim, pra vocês verem, eu falei, eu maratonei o canal, eu maratonei mesmo, eu não menti, eu maratonei tudo. Assim, Ricardo não mente. eu sou autista não mente, gente. Autista não mente, não mente. É de 2021, olhei aqui, né? Peguei o celular justamente pra ver qual era o vídeo. É o vídeo 130, o nome dele é Machos Alfas, o que a ciência diz sobre esse conceito. Verdade, esse vídeo é muito bom. Ele é muito, muito bom. É, Muito bom mesmo. nossa, quando eu vi aquele vídeo, eu pensei, caralho, que canal foda, porque, assim, foi uma explicação muito, muito boa, assim, que, enfim, né, desestabiliza, assim, vários argumentos, assim, do movimento masculinista, né, pelo menos que eles usavam bastante na época. Sim. E uma pergunta, antes que eu acabe me esquecendo, por que você enumera os vídeos? É um padrão pirula de produção de conteúdo? O Pirula enumera os vídeos dele? Eu Eu não acho que lembro. ele não tem, né? Deixa eu até checar aqui. Calma aí. Quem eu vi que enumerava, de quem eu copiei, foi, na verdade, do Cadê a Chave, do canal da Nilce e do Leon. Que eles enumeram lá os vlogs deles, aí eu peguei de lá. Pirula, não sei se ele enumera. Ele Mas enumera. Ele ele não enumera. era? Ele Ah, enumera. então talvez eu tenha visto dele também, porque o Pirula ele é uma grande inspiração pra mim também, de produção de conteúdo. Mas eu não lembrava que ele enumerava, não. Mas eu enumero pra ficar mais organizadinho, assim, sabe? Tipo, pra justamente depois eu poder falar, ah, é o vídeo número tal. Eu vou lembrar quais. Não vou lembrar. Não sou essa pessoa que tem uma super memória que vou lembrar o número de cada um. Poucos eu lembro o número de cabeça, né? Mas eu gosto de enumerar porque depois, quando eu vou indicar pra alguém, fica mais fácil. Eu falo, ah, pesquisa lá o vídeo número tal. Então é por isso também, e também para mostrar uma linearidade da minha evolução de pensamento também. Porque o canal ele acaba sendo muito pessoal, né? Não tem como. É o nosso canal que a gente faz tudo, então ele é um canal muito pessoal. E a gente vai amadurecendo ao longo do tempo e os nossos conceitos vão mudando também. Só que quando as pessoas elas pegam, quando aparece um vídeo para elas, ou quando elas estão assim, sei lá, vendo muitos vídeos de um canal, elas não se atentam para a data que aquele vídeo foi publicado, né? A não ser que você fale ao longo do vídeo, elas não vão se atentar para isso. Então fica um pouco conturbado delas às vezes saberem que aquele vídeo, ele é um vídeo da semana passada ou de 3 anos atrás. Se eu enumero e elas veem que é um número baixo e que os números dos meus vídeos agora são números que estão assim, né, em 3 casas, né? Elas vão saber que então aquele vídeo ele é bem antigo, né? Então eu numerava por isso, assim. Só que assim, dá pra ter uma ideia também porque o cenário foi mudando, né? Ao longo do tempo. Então dá pra ter ideia pelo cenário, pela minha cara também, que foi mudando um pouco, né? Envelhecendo. Mas o intuito mesmo de enumerar era esse, tanto de deixar organizado, quanto das pessoas verem, ah, não, esse daqui foi um dos primeiros vídeos do canal. Por isso que ela tá falando desse jeito totalmente, sei lá, totalmente esquisito e tudo. Por isso que ela não tá sabendo falar com a câmera, e por aí vai, né? E também por isso que ela pensava desse jeito aqui, meio tonto, né? Porque com certeza, se eu for ver alguns dos meus primeiros vídeos, eu pensar, Samantha. Olha, nem te conto dos meus antigos também. A edição salva, gente. A edição salva. Salva. É, assim, pegando uma coisa que você falou lá atrás, essa não estava no script. Essa não estava no script, eu digitei agora. É, quando você estava falando do vídeo sobre a diferença entre mulher trans e travesti, de ser um vídeo polêmico, pegando como gancho, assim, tiveram outros vídeos polêmicos ao longo do seu canal, porque assim, um canal que tem vídeos na casa dos 3 dígitos, é até esperado que alguns deles acabem tomando algumas proporções um pouco
assim, não muito esperadas, assim, de repente sofrer hate, pela própria comunidade ou de direitista mesmo, né? Aconteceu comigo, com você, eu tenho certeza que aconteceu algumas vezes. E você lembra de algum caso, assim, que você tenha pensado: "Puts, que hate eu tô tomando", assim? Olha, de eu ter pensado dessa forma, não teve. Já aconteceu, né, vários casos, porque assim, gente, o primeiro vídeo que eu fiz no canal é falando sobre um cara pelado no museu, né, no museu de arte. Então, assim, o que mais tem no meu canal são vídeos polêmicos. É o que mais tem, assim mesmo. O que mais tem. Só que eu já tomei alguns hates, mas foram hates, assim, muito concentrados ali nos comentários, na caixa de comentários do canal, sabe. Então não foi nada, assim, muito: "Oh, meu Deus", também. Não foi nada que me impactasse, assim, né. Geralmente eu só olho assim, fico com uma raivinha na hora, ou então eu dou uma risada e pronto, né. Eh, então nunca aconteceu um ataque muito sistemático, até porque o meu canal é pequeno, né, o meu canal ele é pequeno, então nunca aconteceu algo tão grande, mas tem alguns vídeos que quando eu vou publicar eu já penso: "Esse daqui eu nem vou olhar os comentários, porque eu sei que esse daqui vai estar chorumento". Então tem muito vídeo, assim, que às vezes eu até fui xingada horrores, e nem sei porque eu não quis abrir os comentários. Mas eu lembro que quando eu fiz vídeo sobre os Red Pill, aí foi um vídeo que nos comentários vários deles foram lá me xingar, foram falar um monte de coisa, né. E também veio pra live também, que aí em live apareceram alguns pra falar merda algumas vezes por causa daquele vídeo, né. Então, foi na época sim. Já tiveram uns outros também, eu não vou lembrar qual especificamente, mas de vez em quando tem algum vídeo que eu solto que vem um hatezinho, sabe. A primeira vez que eu falei sobre trans nos esportes mesmo, pelo que eu me lembro, teve muita gente me xingando nos comentários, assim, né, muita gente falando, gente transfóbica mesmo, né. Já tiveram algumas Radfem também que tinha uma até que ela inclusive sempre aparecia no canal falando merda, né, incrível, acho que ela era a minha maior fã, essa hater. Porque quase todo vídeo meu tinha comentário dela até eu cansar dela e silenciar. Então, de vez em quando eu falo de Hatchling, aí aparece, né, aí aparece, assim. Só que nunca foi uma coisa, assim, que me tirasse o sono, sabe, tipo, eu realmente nunca, sei lá, isso nunca passou para as minhas outras redes, por exemplo, sabe, tipo, nunca aconteceu de eu abrir o meu Instagram e nos comentários ter só gente me xingando nas minhas fotos, isso nunca aconteceu, geralmente fica concentrado no YouTube. E aí é aquilo, né, tá concentrado no YouTube, tá bom, só não ler os comentários, então passar uma vistinha e fechar assim, pronto, o rede sumiu. Então então nunca aconteceu de me afetar muito não, porque nunca foi muito grande, né. Um dia provável se o canal crescer muito, que é o que eu quero que aconteça, aí vai começar a acontecer coisas grandes, aí talvez vá me afetar de fato. Mas do que aconteceu até agora nunca me afetou não. Quando o canal vai crescer igual fermento. Assim, Ai, né, tomara. pelo amor, assim, então, no caso, você nunca precisou, pensar muito sobre a sua vida pessoal, né, de repente, tomar alguma precaução, de se proteger, mesmo que for dentro das redes sociais, assim, né, porque eu sei que a gente tem Facebook, tem Instagram e de repente tem familiar ou amigos mais próximos que não tem relação direta com o trabalho que a gente faz e que, dependendo da ocasião, enfim, pode ser afetado indiretamente. Então, no seu caso, não chegou a acontecer, né? Não, não chegou a acontecer. Já tiveram, né, tipo, gente que falou que se me encontrasse na rua ia me bater? Já teve. Mas, assim, coisa que tava no YouTube que eu olhei assim: "Ah, bicha, tá bom", né, e pronto. Nunca aconteceu nada que me desse algum medo, né, de tomar alguma precaução na minha vida pessoal, assim, de eu, sei lá, ter algum medo, assim, de, sei lá: "Ai, vão me encontrar na rua e vai acontecer alguma coisa". Isso nunca aconteceu não. E também sobre as minhas redes sociais, como eu disse, como nunca teve um ataque sistemático nas minhas redes sociais, geralmente essas coisas ficam concentradas na caixa de comentários do YouTube, então eu nunca precisei me preocupar, assim, com as pessoas ao meu redor, né. Mas, inclusive, né, tipo, muitas vezes a minha mãe lê mais as coisas que falam de mim do que eu, porque a minha mãe, ela
ela gosta de ficar vendo os comentários dos meus vídeos, né? Porque a minha mãe, ela assiste tudo, né? Eu falo um monte de absurdo lá e minha mãe tá assistindo. Porque meu canal não é family friendly. Mas, então, às vezes ela lê mais coisa do povo falando de mim do que eu mesma. Só que nunca foi alguma coisa, assim, que me causasse uma preocupação em como se estivesse afetando ela. Porque no começo ela tinha um pouquinho de medo. Às vezes, dependendo de como eu falava, ela ficava um pouquinho de medo. Talvez até hoje ela ainda tenha, né? Não sei. Mas eu falei pra ela, não, mãe, mas é assim mesmo e tal. Eu acostumei ela, né? E nunca aconteceu de irem atacar ou de irem atacar pessoas do meu convívio, né? Tipo, de irem nas redes de pessoas do meu convívio, porque nem na minha foram, né? Pra me xingar. Então isso não aconteceu. Pode ser que um dia aconteça, mas por enquanto não aconteceu, então não tenho essa experiência, assim. Ainda bem, né? Tomara que continue sem ter, tomara que o canal cresça sem acontecer isso. É só no ir no Twitter que tá tudo bem. Enfim. Ah, é isso também. Por isso que eu também nunca sofri um hate sistemático. Eu não uso o Twitter. Eu nunca fiz um tweet na minha vida. Nunca fiz. E essas coisas acontecem muito lá, né? Então, tipo, como o povo não tem como ir no meu Twitter pra me xingar, aí eles não me xingam. Fica só na caixa de comentários do YouTube mesmo e pronto. Twitter é uma rede complicada, porque ela acaba se espalhando para as outras, principalmente Instagram. Assim, pegando um pouco da produção de conteúdo que você faz, eu sei que você que isso é um trabalho também político, né? Assim, principalmente, não tem nem como dizer que, que tem pouca carga política, tem bastante carga política nesse trabalho que você faz no YouTube, mas você também atua, de certa forma, fora das redes, né? Você, assim como eu, você é filiada ao PSOL, né? No meu caso, eu sou de uma setorial, você atua em outra setorial, acredito eu. E eu queria saber um pouco sobre a sua trajetória política, né? De como você iniciou no PSOL e também, para além disso, como você se descobriu como uma pessoa dentro da esquerda radical, né? Como uma pessoa marxista. Muito bem. Minha produção de conteúdo ter sido política era inevitável, mas foi, assim, a pior decisão que eu tomei, mas que ela era inevitável por ser quem eu sou. Porque, cara, quando você fala de política na internet, não tem jeito, você não vai fazer dinheiro. Você não vai fazer dinheiro, então fica bem difícil. Mas era inevitável, porque eu sempre fui realmente muito politizado, assim, sabe? Desde que eu comecei a tomar consciência de mim, ainda no ensino fundamental, eu já fui me tornando uma pessoa politizada. Né, tipo, quando eu era adolescente no ensino médio, eu ia pra manifestações do Passe Livre, sabe? Eu não era do Grêmio Estudantil, mas eu era muito próximo das pessoas do Grêmio Estudantil da minha escola. E eu ia pra várias manifestações já e tudo, então assim, eu nem sei dizer em qual momento que eu me tornei uma pessoa de esquerda. Porque a minha família, ela tem uma trajetória de ser uma família de esquerda, sabe? Tipo, quando eu era não era de esquerda radical, né? Mas quando eu era criança, eu cresci com a minha mãe me levando em comício do PT, pra ouvir o Cristóvão falando, sabe? Tipo, pra ir pra coisa assim do PT e tal, porque minha família é mais petista, né? Então, eu cresci nesse ambiente bem à esquerda mesmo, né? Minha mãe, ela é de esquerda e tudo, só que ela não é socialista, né? Ela é mais PT mesmo, assim, né? Eu nem classifico tanto como esquerda hoje em dia, mas enfim, eu cresci nesse ambiente. E minha família, ela é uma família que eu não passei por dificuldades, assim, financeiras muito grandes, né? Hoje em dia eu tô passando por umas dificuldades financeiras, mas é coisa de dívida, não é nada que tire, assim, que me faça passar fome, por exemplo. Mas a minha família passou, né? Minha mãe passou fome, minha família veio do Maranhão, era uma família muito pobre, assim, e veio construir a vida aqui em Brasília, né? Que eu moro em Brasília. Então a minha família veio de baixo e minha família cresceu muito por causa de políticas públicas, né? Então, por isso que minha família ela já tinha uma trajetória de ser mais à esquerda. Então, eu não sei em qual momento que eu fui me radicalizando. Acho que foi uma coisa assim, aos poucos mesmo, sabe? É, Mas eu diria que na primeira vez, inclusive, que eu votei, que foi em 2010, na antiga, eu já fui votando no PSOL também.
eu não era filiado ao PSOL, mas já fui começando a votar, assim, em partido que não era o PT, né? Partido que era mais radical. Então, é uma coisa, assim, que foi muito gradual, que eu não saberia dizer uma marca específica. Mas eu sei que quando eu sei que 2013 foi um ano muito decisivo, assim, né? Acho que foi um ano muito decisivo para muita gente. E eu lembro que foi o ano que eu fui para as manifestações de 2013, né, para as jornadas de junho, eu tava lá. Até virar uma coisa de direita, eu tava lá, porque depois a direita tomou conta, né? Mas no começo não era. E eu acho que ali foi um processo muito de intensificar a minha politização. O canal, ele nasceu só em 2016, mas eu acho que muito da minha radicalização política começou por ali, por volta de 2012 a 13, né? E foi por ali, assim, mais ou menos. Militar fora das redes sociais é algo que eu sempre fiz, né? Tipo, a minha militância dentro das redes sociais veio depois, né? Como eu disse, na adolescência já é para várias manifestações e tudo. Mas me filiar ao PSOL foi uma coisa que eu só fiz depois que o Bolsonaro ganhou. Eu já tinha simpatia pelo PSOL, quase sempre eu votava neles, mas depois que o Bolsonaro ganhou é que eu olhei assim, eu falei, cara, eu preciso me organizar, né? Porque a coisa tá feia mesmo e eu preciso fortalecer partido que eu acredito. E aí foi nisso que eu me filiei ao PSOL. Hoje em dia eu não tenho muita atuação forte no PSOL, assim, né? Eu tô filiada, eu vou para várias reuniões e tudo, né? Eu sou do MES, do Movimento Esquerda Revolucionária, dentro do PSOL. E eu vou para várias reuniões e tudo, tô ali dentro de grupos de estudo e tal, mas eu não faço tanta atuação assim como eu gostaria, porque, não sei, esse ano, principalmente para mim, tá sendo muito conturbado, mas eu até pretendo militar mais, assim, fora das redes também. Ultimamente tem sido uma coisa mais dentro das redes sociais mesmo, dentro do YouTube. Mas é isso, não sei se eu consegui, não sei Não, se eu consegui responder também. conseguiu, com certeza, assim, e é até bem compreensível que você não tenha, assim, muito tempo e até energia para participar politicamente do pessoal, porque você teve que lidar com uma mudança esse ano, né? E mudanças não são algo muito tranquilo, assim, de lidar, até que você lidou, até onde eu sei, sozinho. E dá um trabalho, gente. Eu vejo os stories da Samantha. Putz, aí é questão de porta, de mexer em porta, sei lá, de prateleira, treta com marceneiro, treta com não sei quem, sabe? E Nossa, foi vai muita. cansando. Não, e assim, esse ano foram duas coisas foda, porque, tipo, primeiro eu fui picada por uma aranha marrom, que me tirou ali mais de um mês do meu ano, que foi um inferno pra me recuperar dessa desgraça, dessa picada. Gerou traumas e tudo. Foi horrível, horrível, tudo horrível na minha vida. E depois, tendo que lidar com as coisas da mudança. E eu tive que lidar com coisas de reforma enquanto eu tava me recuperando da picada da aranha marrom. Então, assim, estresse elevadíssimo, né? E, cara, foi assim, porque eu me mudei pra esse apartamento aqui. E a gente reformou coisas aqui. E, cara, tipo, foi foda, porque você reformar coisas sem estar com dinheiro é difícil, porque você vai fazendo as coisas aos poucos, né? E, cara, foram assim, os profissionais foram. Foi um estresse atrás do outro. E eu gosto muito de mexer com essas coisas, assim, sabe? Tipo, eu gosto muito de mexer com decoração e tudo. Gosto de. Eu gosto disso daqui, dessas coisas aqui, de estar mexendo com coisas de reforma e tal, até que eu gosto. Mas é muito estressante. É muito, muito, muito estressante. Ainda mais quando os profissionais, eles são meio assim. Quando eles tentam tirar vantagem, né? Porque era eu e a minha mãe lidando com isso, duas mulheres. Os caras, eles tentam tirar vantagem. Assim, eles falavam com a gente de uma forma que eu sei que eles não falariam se tivesse algum homem presente, porque grosseria mesmo, assim, sabe? Então, assim, foi muito estressante. Tá sendo ainda, porque não terminou. Não terminou, ainda tem muita coisa pra ajeitar. E isso realmente tomou muito do meu tempo, assim, de eu não conseguir fazer nada. E até entra, assim, um pouco da coisa do autismo aqui, né? Porque pessoas que são neurotípicas, muitas vezes elas conseguem lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Não consigo mesmo, assim, tipo, porque eu não sei, parece que eu preciso dedicar a minha atenção pra uma coisa de vez, sabe? Uma coisa por vez.
Então ficou muito difícil de eu conseguir fazer muitas outras coisas nesse período. Agora, ainda tô tendo que resolver várias coisas daqui, mas diminuir um pouco a carga. Eu acho que talvez agora, nesse segundo semestre, eu consiga fazer outras coisas além, né? Consiga militar mais, assim, sei lá. Mas foi estressante, foi muito estressante. Até porque, enfim, tem a dissociação executiva e tudo mais. Às vezes a gente acaba entrando nos hiperfoco meio insano, que, enfim, não é um negócio muito bom em alguns casos, assim. Ainda mais lidando com mudança, com preocupação. E tendo que lidar com gente. Que é o meu principal problema é lidar com pessoas, assim, porque, cara, eu sou, sei lá, eu sou muito, eu não sei falar direito com as pessoas, eu não sei falar muito bem, assim. Só quando eu tenho mais intimidade que eu sei falar direito, então, sei lá. Mas, assim, ter que lidar com pessoas desconhecidas, muitas vezes é muito estressante pra mim. É você ter que conversar com as pessoas de um jeito ok, enquanto você tá morrendo de raiva delas, porque elas não estão fazendo as coisas do jeito que foi combinado. Cara, é muito difícil. É muito difícil, porque eu não tenho muito filtro. Eu realmente, esse estereótipo autista, assim, eu não tenho muito filtro mesmo. Então, como é que eu vou conseguir lidar com uma pessoa que eu tô morrendo de ódio dela e eu tenho que lidar com ela de forma educada e tudo mais? Esse sempre foi o meu problema na minha vida, assim, ter que lidar com pessoas. E aí eu tendo que lidar com várias pessoas, só eu e minha mãe tendo que lidar com esse monte de gente, esse monte de homem que estavam desrespeitando a gente, fazendo as coisas de um jeito que tava errado e eu falando, não é pra fazer assim. E, nossa, foi assim, difícil. Difícil, difícil. Eu não sei muito bem lidar com gente, não sei, não sei. Eu fico achando engraçado aqui, porque, assim, eu também não sei lidar com gente, até pela questão do espectro autista, mas aí eu fico pensando, eu vou criar um canal no YouTube, né? Já. Cujo cerne é o quê? Lidar com gente. Lidar com comunicação, lidar com gente, ainda mais no seu caso, que você toda semana faz live, né? Então, assim, assim, eu não sei se você faz por treinamento, eu faço, entre alguns motivos, a minha produção de conteúdo em vídeo como um treinamento de comunicação, né? Então, enfim, Olha, não começou como um treinamento de comunicação, minha produção de conteúdo no YouTube, mas ajudou muito, 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 muito. Foram duas coisas que me ajudaram muito na minha comunicação, principalmente de falar com o público de modo geral, que foi faculdade, tendo que apresentar seminários em cima de seminários, em cima de seminários, e isso acabou sei lá, acabou normalizando pra mim falar com gente, né? Apesar de que era uma coisa muito protocolar assim, né? Roteirinho e tudo que você faz pra apresentar um seminário. Mas a produção de conteúdo na internet também, ela ajudou muito na forma como eu me expresso com as pessoas. Eu melhorei muito na forma como eu me expresso com as pessoas, justamente porque eu me gravava, depois eu ia ver a gravação, eu ia editar aquilo, eu ia vendo o que não estava fazendo sentido, no que precisava melhorar na minha comunicação. Então ajudou muito mesmo, muito, muito, muito. E agora sobre as lives, né, tipo, cara, demanda muita energia. Demanda muita energia. Eu acho que para pessoas neurotípicas não deve demandar tanta energia fazer uma live assim, mas para mim demanda muita energia porque eu nunca sei o que vai acontecer, é uma coisa imprevisível, ainda mais o tipo de live que eu faço é totalmente imprevisível. Eu não sei o que as pessoas vão falar. Agora eu já tô acostumado com as pessoas que aparecem ali, porque a maioria das pessoas que estão ali são pessoas frequentes, né? Então eu já conheço elas e tudo, mas eu preciso me preparar muito psicologicamente antes. Tem vezes que eu falo, tipo, gente, não vai ter live hoje, e às vezes não é porque aconteceu alguma coisa na minha vida e tal, é porque eu não tô psicologicamente preparada pra lidar. Porque, às vezes, se eu tive um final de semana mais conturbado, que eu tive que ter muitas interações sociais, por exemplo, que eu tive que ir pra muitas reuniões do pessoal, que eu tive que ir pra isso e aquilo, eu já esgotei minha bateria, não consigo mais falar muito bem com as pessoas, assim, sabe? Então aí, às vezes, na segunda-feira eu não vou conseguir, naquela semana eu não vou conseguir.
Então tem semanas que eu não consigo fazer live por causa disso, porque eu não consegui me preparar psicologicamente para lidar com as pessoas, porque eu sempre me preparo psicologicamente. Quando eu vou para uma reunião do pessoal, antes eu me preparo muito psicologicamente, tanto que eu não consigo com coisas que são assim em cima da hora, sabe? Tipo, Samantha, aconteceu tal coisa, vamos. Só se forem pessoas que eu tenho muita intimidade. Mas se for tipo, vamos para uma reunião em cima da hora, não vou conseguir. Vamos para isso daqui em cima da hora para você interagir com pessoas que você não tem muita intimidade. Não vou conseguir. Eu sempre tenho que me preparar muito psicologicamente antes. E aí, a questão do masking, né? Que eu faço masking o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu nem sei não fazer masking. Não sei mesmo, né? Eu realmente não sei. Eu não sei como sou eu sem fazer masking. Porque todas as vezes que eu tô interagindo com as pessoas, depois eu vou perceber que o tempo inteiro eu tô fazendo masking. Então, assim, é bem cansativo. Depois que passa a interação, vem toda aquela exaustão psicológica, sabe? Que aí eu fico bem down, assim. Bem, bem, bem down. São poucas as pessoas com quem eu interajo que depois eu percebo que realmente eu não faço masking com elas. São pouquíssimas, pouquíssimas. Então, toda interação social minha eu preciso me preparar psicologicamente antes, principalmente se forem interações com mais de 3 pessoas. Eu preciso me preparar muito psicologicamente antes e preciso depois ter um momento, assim, de espairecer a mente. E na faculdade, inclusive, toda a minha vida acadêmica, desde o ensino básico até a faculdade e até curso que eu fiz depois, né, de curso técnico e tudo, eu sempre fui uma pessoa muito calada dentro de sala de aula. Eu sempre fui muito calada. Eu mal conversava com as pessoas, só falava com elas quando elas vinham falar comigo. Justamente porque interação social pra mim era um inferno, sabe? Era um inferno, e era tipo, não era um inferno de, ai, tenho medo de falar com as pessoas, é de eu não, sei lá, eu não sei falar com as pessoas. Então eu não falava, Era só pânico, falava né? quando vinham falar. Eu não sei dizer exatamente se era um pânico que eu sentia, não era bem um pânico, eu, eu meio que só não tinha vontade, sabe, de interagir, porque era algo que me cansava interagir, assim, com as pessoas com quem eu não tinha uma intimidade prévia. E aí, como é que você constrói também intimidade com as pessoas interagindo com elas, né? Então, sempre o começo era sempre cansativo de fazer uma amizade também. Então, eu era muito quieta, só que acabava que sempre tinha gente ao meu redor, porque as pessoas vinham falar comigo, porque, sei lá, eu era a pessoa que desenhava. Então, elas queriam conversar comigo porque elas gostavam dos meus desenhos. Ou era a pessoa que ia toda de preto gótico pra escola, né? Então, elas queriam falar comigo porque eu tinha essas coisas diferentes, né? Mas não partia de mim. Não partia de mim falar com ninguém, assim. Foram pouquíssimas vezes na minha vida em que partiu de mim falar com a pessoa. E mesmo pessoas que eu conheço, que eu me dou muito bem hoje em dia, meus amigos, raramente sou eu a pessoa que vai puxar assunto. Raramente, raramente, porque eu não sei fazer isso. Eu não sei. É muito estranho. Você chega até a fazer o masking entre autistas, né? Pelo jeito, né? Porque, assim, pegando pela minha experiência, várias vezes eu já me percebi fazendo a mesma coisa, né? Assim, mesmo entre autistas, assim, levando em conta todas as experiências que geralmente uma pessoa autista passa, tão traumáticas que são, que mesmo entre os seus iguais acaba tendo esse escudo, né, entre muitas aspas. E assim, eu nem percebo, porque virou uma coisa tão naturalizada ao longo de toda a minha vida, principalmente porque, principalmente mesmo assim, por ser nível de suporte 1, que nível de suporte 1 faz muito mask, né? E então eu sempre vi assim que eu fazia sem perceber, eu nem sabia o que era mask e eu tava fazendo isso, sabe? Então, tipo, virou algo muito, sei lá, parece até que é o meu natural já. Eu sei, assim, de algumas pessoas com quem eu não faço masking nunca. Mas são pessoas com quem eu tive uma intimidade sendo construída ao longo de muitos anos. E mesmo dentro dos meus amigos mais próximos, muitas vezes, quando eu vou ver, eu tô fazendo masking enquanto eu tô conversando com eles. É muito estranho. E entre autistas também. Quando eu interajo com autistas, eu sempre faço masking também, principalmente se for uma pessoa que eu conheci há pouco tempo. Eu nem percebo o que eu tô fazendo. Só vou perceber, tipo, às vezes dias depois que a interação já passou, e eu lembro da interação e eu, gente, mas por que que eu tava agindo daquele jeito, assim, tipo, aí que eu vou me tocar, que era mestre. Eu fazia muito na faculdade. Se você
né, você morreu na área da biologia, imagina eu na comunicação social. Nossa, não foi muito legal. Assim, né, só, assim, toda apresentação de trabalho era sempre o mesmo procedimento. Eu chegava, umas 2 horas antes e memorizava o que eu ia falar, assim. Memorizava ao ponto de, enfim, durante esse treinamento para memorizar, se eu errasse uma palavra, mesmo que fosse sinônimo, eu voltava do início para apresentar de novo, assim. Nossa, mas é aquilo, né? Da mesma forma que você, eu melhorei muito na comunicação, né? Desde quando eu iniciei na faculdade, que depois me auxiliou na própria produção de conteúdo. E, assim, que questão da faculdade de biológicas, você chegou a fazer, né? Mas você acabou tendo que trancar, né? Você poderia falar um pouco dessa jornada acadêmica, de como foi esse processo? Se você, né, além disso, se você pretende voltar ou na área da biológicas ou em alguma outra área futuramente, né? Porque não é puxação de saco, gente, não é puxação de saco. É, daria assim, eu vejo muito essa Samantha como alguém da academia, assim, é só ver pelos vídeos. Então eu queria saber um pouco né, desses comentários que eu fiz aqui. Eu acho engraçado você falar que me vê muito como alguém da academia. Eu ouço isso com uma certa frequência, mas eu não me vejo de forma nenhuma como alguém da academia, assim, tipo, não me vejo, porque eu não consigo me adequar ao ambiente acadêmico. Eu não consigo. Eu entrei na biologia e, assim, eu amo biologia, eu amo pra caralho biologia, tanto que, mesmo que meu trabalho no YouTube seja uma coisa muito mais social, por vezes eu trago alguns conceitos da biologia, né? Porque eu realmente amo muito mesmo, assim. Mas o ambiente acadêmico em si, eu não consegui lidar com ele. Eu não consegui. Provavelmente, muito disso deve ser porque na época também eu não tinha diagnóstico, né? E aí, muitas coisas. Se eu tivesse diagnóstico, acho que seria mais fácil, né? De falar com professores e tudo mais. Mas o sistema de cobrança da academia é uma coisa que eu não consigo me enquadrar. Não consigo de forma alguma. Pelo menos não consegui, né? Eu saí da biologia, eu tava perto de me formar. Faltavam, assim, 3 semestres pra me formar. 3 semestres que seriam fodidos, que eu ia ter que pegar muita coisa, muita matéria junto. Porque, por exemplo, grade de matemática, de cálculo mesmo, faltava todas pra eu fazer. Eu sou péssimo em cálculo. É, é horrível o cálculo. Então, assim, eu iria precisar pegar muita matéria junto, mas eu iria me formar em 3 semestres. Só que eu não conseguia, eu tava numa depressão muito absurda, muito horrível, assim. Eu fazia biologia na UNB, na Universidade de Brasília, e eu tava num processo depressivo muito forte por causa da minha disforia de gênero, né? Eu já tinha transicionado, mas eu não tinha feito a cirurgia de designação ainda. E eu tava assim, eu tava próximo de acabar com a minha vida. E nessa época na UNB também tiveram muitos alunos, assim, inclusive gente que eu conhecia que tirou a vida, né, durante o curso. Não necessariamente dentro da UNB, teve uma menina que tirou a vida dentro da UNB, mas ela não conhecia, né? Mas assim, tava muito próximo de mim pessoas, né, se auto-exterminando. E eu tava com a minha saúde mental muito fragilizada. Isso foi em 2018. Minha saúde mental tava muito fragilizada. E aí eu resolvi sair por causa disso. Porque tava tudo muito difícil, assim. Tava tudo muito, muito, muito difícil. E eu abandonei. Não foi nem que eu tranquei, eu só abandonei. Só não fui mais. Só não fui mais. Depois eu fui jubilada, né, e tal. Eu posso voltar pra UNB fazendo outro vestibular e aproveito as matérias e tudo, e eu vou de novo ter 3 semestres pra me formar, né? Um pouco mais do que 3 semestres, talvez uns 4, né? E assim, gente, falando de federal, 3 semestres não é nada, tá? Falando de federal, não é nada 3 semestres. Mas eu ainda posso voltar, né? Tem outros meios também de como eu estava em processo depressivo, né, pedir para me religar, eu posso tentar fazer isso. Tem uma amiga minha que ela vive
me enchendo o saco, assim, pra eu voltar. E ela não é da biologia, uma amiga minha do pessoal. E ela vive falando, não, você tem que voltar, tem que concluir, não sei o que e tal. Mas eu não tenho vontade no momento. Não sei se no futuro eu vou ter vontade, mas no momento eu não tenho. Eu até queria voltar, porque assim, depois que eu saí da UNB, passou um tempo, eu comecei a fazer um curso técnico em vestuário, que eu também gosto muito de moda, né? Comecei a fazer um curso técnico em vestuário no Instituto Federal, daqui de Brasília, né? No IF de Brasília. E e aí eu pretendia, depois que eu terminasse esse curso, voltar para biologia. Não teria sido jubilada ainda, daria para pedir religamento ali tranquilo. E então eu pretendia fazer isso, mas aí veio a pandemia e eu não queria voltar para ter aula online. Eu não queria voltar para ter aula, tipo, no computador, que seria horrível, assim. Então eu não quis voltar por causa disso e depois eu perdi o ânimo, assim, sabe? Aí depois que passou a pandemia, eu só olhei assim, ai, velho, não, acho que eu perdi o ânimo, porque eu não vou trabalhar como bióloga, então não sei se faz sentido voltar a ter todo esse estresse da academia, ter que lidar com tudo aquilo e tal, ter que lidar com a pressão que existe ali dentro e tudo, então não sei, não sei. Pelo menos por enquanto, acho que eu não volto, não. E se É, eu for voltar algum dia, se eu for voltar algum dia, vai ser pra biologia, não vai ser pra fazer outro curso, não. ah, Não vai ser pra fazer outro curso, não. Vai ser pra biologia mesmo, que tem menos coisa pra eu fazer e acabar logo com isso. 4 semestrinho. É, Por aí. quando eu falei que eu te vejo como alguém da área da academia, não estava pensando em pesquisadora, mas sim professora, assim, porque, assim, divulgadora científica você já é, assim, da divulgação científica para lecionar não é um passo muito grande, não. Mas, enfim, por isso que eu gostei muito do seu canal, porque não é necessariamente um canal academicista, né? Porque tem aquele lance, né, de se focar tanto em pesquisa, em artigo, que esquece da vivência. E você consegue misturar os dois muito bem. Assim, a vivência, né, de ser uma pessoa que, né, pega as fontes tudo bem embasado, os artigos, as pesquisas e tudo mais, e mistura isso com a sua vivência, né, como uma pessoa dentro da transgeneridade e dentro da parte das neurodivergências, né? Então é algo que eu gosto bastante, assim, que me atraiu muito pro canal, né? Que, não vou falar coisas que eu já falei, de maratonei o canal, eu sei. Mas, enfim, né? E pegando uma fala que você fez um pouco antes sobre a sua cirurgia de redesignação, né? Que você diz que fez e tudo mais. Queria que você me contasse um pouco sobre a sua experiência, né, de ter feito essa cirurgia. Eu sei que você fez uma série de vídeos, assim, muito bons, inclusive. Inclusive, eu já usei, já usei como referência em conversas com pessoas trans. É, mas, para além da sua experiência com a cirurgia de redesignação, sobre essa parte da questão da dívida, assim, porque a gente tem uma fila, né, até onde eu sei, né, o meu conhecimento como cis conhecimento, de 10 anos na fila do SUS, para quem sabe conseguir o acesso a uma dos tipos de cirurgia né, de redesignação, e por causa de toda a disforia que você teve que fazer as pressas, né? Então eu queria que você me contasse a experiência sobre isso e da própria da cirurgia de redesignação. Então vamos lá. Como o Ricardo disse, né, tem toda uma playlist no meu canal sobre isso, que inclusive é a melhor playlist sobre cirurgia de designação sexual do YouTube Brasil, tá? Isso aqui eu falo sem nenhuma dúvida, assim, porque é realmente muito boa. São vídeos que eu me orgulho muito, principalmente o vídeo que eu explico como foi a técnica usada
né, na minha cirurgia. É um vídeo muito bom. Gente, pelo amor de Deus, eu fiz um esquema de EVA pra explicar como é que transformaram o meu pinto em uma buceta. Isso é incrível, tá? Não é meme, não é meme, gente. Foi realmente Não é isso. meme. Eu vou até ver qual é a numeração desse vídeo, porque é um vídeo muito bom. É... Mas assim, eu sabia da cirurgia, que eu queria fazer a cirurgia, desde antes de eu iniciar minha transição, né? Tipo, eu decidi qual seria o médico com o qual eu iria operar em 2015 e eu iniciei minha transição em 2016. Então, antes disso, eu já sabia até qual seria o médico, porque minha disforia genital ela sempre foi muito forte. Sempre foi. Mesmo antes de eu me aceitar enquanto trans, eu já sabia que eu odiava ter um pinto. Eu odiava, odiava, odiava. E à medida que eu iniciei minha transição de gênero, essa disforia com o meu genital só foi aumentando. Porque antes ela existia, mas eu, sei lá, dava uma escondida assim nela, sabe? Então não era assim uma coisa que, oh meu Deus, eu tava sempre lembrando, por mais que eu detestasse, né? Só que depois que eu iniciei minha transição, aí era algo que eu tava sempre lembrando. Que tinha um pinto ali que eu odiava, né? Isso não saía da minha cabeça de jeito nenhum. E a disforia foi só aumentando ao longo dos anos, e quando chegou em 2018, eu tava realmente perto de me matar, assim. Tava realmente perto de me matar, porque eu não aguentava mais. Tudo que eu queria era pegar uma faca e cortar fora, sabe? Tipo, constantemente eu tinha essa vontade. Não fiz, obviamente, isso, né? Porque eu sabia que se eu fizesse isso, inclusive, iria atrapalhar os resultados da minha cirurgia. Mas é isso. Eu precisava fazer a cirurgia. E aí, quando eu me vi, assim, num dia que eu realmente quase fiz uma tentativa de suicídio, aí eu pensei, não, tem que ser agora mesmo. Aí eu falei com a minha mãe, que não tinha dinheiro pra fazer a cirurgia. E aí a gente fez um empréstimo, né, no nome da minha mãe, porque no meu nome não teria como, o banco não iria aprovar o dinheiro todo. Porque na época que eu fiz a cirurgia, ela custou 42 mil pra mim, né, que foi com o Márcio Littleton no Rio de Janeiro, que era o médico que eu já tinha decidido com que eu iria operar. Ainda lá em 2015 eu decidi. Então a gente fez um empréstimo, assim, que foi bem alto. A gente não estava numa situação financeira tão boa e ainda fez esse empréstimo que foi bem alto. Até hoje a gente não se ergueu dessa dívida. Até eu e minha mãe endividadíssimas por causa disso. Mas foi, assim, o que me salvou, sabe? Tipo, foi o que me salvou, foi ter feito a cirurgia. Tanto que é por isso que a gente adiantou logo, né? Tipo, em 2019 eu fiz a cirurgia. A gente fez o empréstimo, eu fiz a cirurgia porque senão talvez eu não estivesse mais aqui. Não iria aguentar e não estaria mais aqui, né? Então a cirurgia realmente ela salvou a minha vida, que a disforia era pesada. E a cirurgia foi muito boa, sim. Foi o que fez com que realmente eu conseguisse me sentir pertencente a mim, né? Tipo, me olhar e me ver assim, sabe? Não ter mais algo que me incomodasse tanto. Você não ter uma parte do seu corpo que você sentisse vontade de pegar uma faca e arrancar fora, faz muita diferença na sua vida. Então, assim, foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida, foi essa cirurgia. E na época, como eu disse, ela custou 42 mil, hoje em dia ela tá custando mais de 70, né? Tipo, eu fiz em 2019, aumentou um preço absurdamente, então ainda bem que eu fiz naquela época também, porque se fosse hoje, talvez nem com empréstimo eu fosse conseguir fazer, né? Porque aumentou o preço, assim, drasticamente. E é isso, é uma cirurgia que ela é difícil, ela não é acessível. São poucos cirurgiões que fazem ela aqui no Brasil. E ainda mais se você for escolher a técnica que você quer, que foi o que eu fiz, aí pronto. Aí tem, tipo, 2 ou 3 que fazem, né, aqui no Brasil. E dentro do SUS você só consegue fazer uma técnica específica, que é a inversão peniana. E não era a técnica que eu queria, né? Apesar de ser uma técnica muito boa, não era a que eu queria a técnica do jejum. E, e além de ter só uma técnica, tem uma fila de espera de 10 anos, no mínimo. 10, 12 anos, assim, né? Conheço gente que fez pelo SUS, que demorou, que esperou todo esse tempo, mas fez pelo SUS e gostou e deu muito certo, tudo. Mas eu não tinha esse tempo. Eu não tinha, eu tava numa situação que não dava pra eu esperar. Ainda mais que aqui em Brasília, porque para você entrar na fila do SUS para cirurgia, o ambulatório trans que você tá se consultando é que te coloca na fila, né? Então você tem que ter os atendimentos prévios para eles te colocarem na fila. O ambulatório trans daqui de Brasília, ele não pode colocar as pessoas na fila do SUS.
porque ele não é credenciado. Tipo, é um ambulatório trans, mas ele não é credenciado, então ele não pode colocar as pessoas em fila de cirurgia. Então, assim, tem como você indo pra Goiânia pra eles te colocarem na fila, sabe? Você tem que sair daqui, você tem que dar uns pulos, você tem que entrar com ação judicial pra conseguir ser inclusa na fila de espera, aqui em Brasília. Não em outros lugares, aqui em Brasília precisa disso, São Paulo é mais fácil. Então era uma coisa que, assim, até pra entrar na fila seria difícil. E eu não tinha tempo, nem pra esperar me colocarem na fila, muito menos pra esperar a fila correr durante mais de uma década, né? Então, por isso que a gente fez uma dívida que não consegui me reerguer até hoje. Não consegui, tô bem endividada. Mas é isso, foi o que me salvou. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi essa cirurgia. E é por causa disso, para vocês darem uma contribuição pro Pix da Samantha, eu vou colocar aqui na edição, não tá aqui na gravação, mas tá aqui na edição. Até porque ela tá com uma outra demanda em relação ao computador, né? Recentemente a Samantha tá tendo problemas na edição de vídeo dela, né? Que tá prejudicando no trabalho, enfim, na produção de conteúdo que ela faz, né? E, enfim, tem vou deixar o Pix dela, né? Eu vou deixar, inclusive, tudo na descrição para vocês darem uma olhada e contribuam, porque realmente é um canal muito bom, principalmente em relação à transgeneridade. E sobre essa sua fala em relação à fila de espera, eu não sabia, ou pelo menos não lembrava, que até para entrar na fila, que dura 10 anos, é essa treta toda, assim, né? O que me lembrou até de uma minissérie de vídeos que você fez, por assim dizer, de como faz a mudança nos documentos, né? Que, assim, eu fiquei cansado só de ouvir, assim. É bem, assim, é tanto documento, me parece que é tudo muito... É feito para... É feito para travar, né? É feito para fazer com que seja demorado, e tudo mais. Se você puder comentar um pouco sobre isso, assim, tanto dessa parte se bem que essa parte você já comentou, né, de ir na fila, né, você não chegou aí na fila, mas, sinceramente, eu achei um absurdo. Nunca tinha ouvido nisso. Mas principalmente sobre essa parte da documentação, assim, enfim, tanto do seu processo na hora de produzir esses vídeos, como de fato você ter feito isso, né? Que, assim, eu tenho certeza que não foi um processo fácil. Eu já imagino você, antes de gravar o vídeo, você pensar, ai, só de lembrar, né, assim, bosta. Olha, então, primeiro, eu só vou falar que eu disse que queria dizer qual era o vídeo, né, do negócio de EVA, não falei. É o vídeo 284 do canal, que o nome é Técnica do Jejum, como é feita a cirurgia de designação sexual do Dr. Márcio Littleton. Que lá que eu faço esse esqueminha com o EVA. E é um vídeo excelente. Mas, enfim, sobre documentação. Quando eu fui fazer aquele meu vídeo sobre será que eu deveria procurar qual é? Não sei. Mas o vídeo que eu falo sobre a retificação de nome, o que é preciso, na verdade, eu não tive esse sentimento de, ai, que ódio. Eu pensei, caramba, como tá fácil hoje em dia. Porque pra mim não foi fácil. É fácil, isso é fácil. Isso é fácil? Era muito pior. Foi o vídeo 222 do canal. Retificação de nome, gênero e uso de nome social. Não, foi esse? Acho que foi. Acho que foi o 222. Teria que dar uma conferida depois, que eu não vou fazer isso também não. Depois você procura no meu canal. Mas, porque assim,
quando eu precisei fazer a minha retificação de nome e de gênero, eu ainda tive sorte que para mim ainda foi um processo facilitado e ainda assim foi bem demorado, porque a gente tinha que entrar com ação judicial para mudar o nome, para mudar o gênero, para, né, ter os documentos corretos. A gente tinha que entrar com um processo judicial. Então você tinha que arrumar um advogado para você entrar com o processo judicial, para você esperar um tempão, para você ter a certeza de na mão de qual juiz queria cair aquilo, para o juiz provavelmente chamar para uma audiência, para ele analisar se você de fato merecia trocar o seu nome e o seu gênero. E a partir disso, você ainda ficaria na expectativa que muitas vezes ele poderia só negar. Vai que isso cai na mão de um juiz que é transfóbico. Aí ele só fala, não vou autorizar, você vai ter que continuar com esse nome, vai ter que continuar com esse gênero, aí você teria que entrar com recurso, é mais demorado ainda. Então você tinha que entrar com todo esse processo judicial que eu tive que entrar. Mas eu tive uma sorte que foi em 2017 isso, tava tendo mutirão, porque de vez em quando eles faziam mutirão na Defensoria Pública de retificação de nome e de gênero. E aí eu fui lá, né? E a maioria das pessoas nessa época, inclusive, só pedia retificação de nome, porque era mais fácil você mudar o nome do que o gênero. Então elas entravam com o processo 2 vezes. Primeiro elas mudavam o nome, porque o nome é o que está em todo documento que você apresenta, então é mais urgente, e era mais fácil dos juízes aceitarem. Mas de gênero, geralmente o juiz só aceitava quando você tinha feito a cirurgia de redesignação. Então, muitos juízes cobravam isso da pessoa. E isso, eu tô falando de 2017, gente. Não tô falando de década, assim, tipo... Quer dizer, década passada é agora, né? Mas tô falando de coisa, assim, de 20 anos atrás, não. 2017. Então, era bem burocrático, né? Era bem burocrático e cheio de incertezas. Aí tava tendo esse mutirão de retificação de nome e de gênero aqui, em Brasília. Aí uns amigos meus me falaram e eu fui pro mutirão. Levei todos os documentos, assim, que eu achava necessários e, assim, gente, eu fui com um processo, assim, pra anexar no processo, lá na defensoria, eu levei um monte de foto minha pra mostrar que eu vivia minha vida enquanto uma mulher, sabe? Eu levei um monte de depoimento que eu pedi pra vários amigos meus, assim, fiz post no Facebook pedindo para as pessoas me ajudarem, para as pessoas que me conheciam fazerem depoimentos à mão, dizendo que eu, de fato, vivia enquanto uma mulher e tal, sabe? Que eu me apresentava enquanto mulher, que eu usava o nome Samantha e tudo. Pedi para vários familiares meus fazerem isso, pedi pro meu namorado da época fazer isso, pedi para vários amigos meus fazerem isso. Eu levei, assim, acho que foram mais de 30 cartas escritas à mão de pessoas que me conheciam atestando, sabe? De colegas da faculdade e tudo mais, né? E várias fotos minhas e tudo isso, sabe? Tipo, pra você pedir a retificação. E eu pedi dos dois, eu pedi de nome e de gênero. Falaram pra mim, olha, tem certeza que você vai pedir de gênero também? Porque se deferirem, vão deferir de nome junto, né? Dificilmente o juiz vai autorizar um e bloquear o outro, tal. Eu falei, não, eu quero os dois mesmo, porque não vou entrar com essa ação de novo. Então foi um processo, assim, fudidaço, demorou um mês. Isso porque o meu processo foi considerado um processo rápido, mas ainda assim ele demorou 8 meses para me chamarem. E eu tive que ir para uma audiência, mas a juíza foi tranquila na minha audiência. Cheguei numa audiência, eu levei testemunha para testemunha dizer que de fato eu vivia enquanto uma mulher, sabe? Todo esse rolo para você conseguir essa mudança. Aí depois que saiu a sentença, que aí depois ainda demorou um pouco para sair a sentença, que só foi sair no final de 2017, é que eu fui com essa sentença indo em cada órgão para mudar os documentos, para mudar RG, para mudar CPF na Receita, né, tipo, que é para mudar título de eleitora, né, para mudar tudo, todos os documentos. Hoje em dia é mais fácil, que foi de uma luta que a gente, enquanto na comunidade trans, a gente travou para que isso fosse feito no cartório. Então, hoje em dia, se você quiser mudar o seu nome e o seu gênero, você vai no cartório do qual você foi registrada, e aí lá no cartório você faz o pedido e eles mudam, né? Tipo, eles mudam, não demora muito tempo. Tem vários cartórios que vão cobrar uma grana, né? Tem vários cartórios que vão cobrar uma grana de você. Então não tenho como dizer quanto que é, porque isso vai variar de estado para estado. Mas assim, tem lugares que é caro, que eles cobram muito caro para fazer isso, né? Mas você vai lá e faz a sua retificação. Em poucas semanas, geralmente, sai a sua certidão de nascimento nova e com essa certidão você vai nos demais órgãos para poder mudar. Então, quando eu fui fazer o vídeo, já era falando sobre como que hoje em dia é indo no cartório. Então, por isso que eu pensei, é muito mais fácil, porque assim, as pessoas que vão no cartório, elas não precisam levar
30 declarações escritas à mão de pessoas que te conhecem falando que de fato você é uma mulher. Elas não precisam levar uma caralhada de fotos suas em ambientes sociais mostrando que você vive sua vida enquanto mulher. Elas não precisam ser chamadas para uma audiência judicial, para uma juiz olhar para sua cara e ver se você de fato se apresenta enquanto mulher ou não. Início de audiência judicial, a minha foi tranquila. Eu já ouvi relatos assim de que o juiz pediu para a menina ficar andando dentro da sala para ele ver se ela andava igual mulher, sabe? Então, assim, era um processo extremamente violento e um processo que era recente. Só que hoje em dia a gente ainda tem vários problemas, né, dentro do que é feito em cartório, porque muitas vezes as pessoas chegam no cartório e a pessoa é transfóbica e está de má vontade para poder fazer a retificação. Ainda acontece. Não é mais tão pesado quando era na mão de um juiz, porque isso atrasava muito mais, mas às vezes acontece isso. Às vezes você chega no cartório e a pessoa ela te exige muito mais documento do que precisa para você poder fazer isso, porque você tem que levar certidões de nada consta, sabe? Você precisa levar. Eu não vou lembrar de todas as certidões, que isso também no processo eu tive que levar, né? Mas você tem que levar várias certidões, né? E aí, às vezes, eles cobram muito mais do que precisa. Ah, não, faltou tal certidão que não é necessário. Porque eles querem, né, eles querem dificultar a vida da pessoa trans. Mas, assim, gente, hoje em dia tá muito melhor, tá? A gente tem que lutar para que seja ainda mais facilitado, né? Isso é óbvio que a gente tem que lutar para que seja mais facilitado. Mas a gente já conquistou muita coisa no que diz respeito à retificação de nome e de gênero. Muita coisa mesmo. E para quem quiser saber mais detalhes, né, de quais documentações, assista o vídeo da Samantha. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também. Assistam, não é para ficar olhando a descrição, ó, que bonito, cheio de fonte, não, é para abrir, gente, para abrir o link. É, enfim, e eu tenho uma última pergunta. Quais são os sonhos de Samantha Mendanha? E travesti lá tem tempo pra ter sonho? Tem sim. Mentira, mentira. Não tem essa. Tudo bem que tem a questão da média dos anos aí. Não vou entrar nesse mérito agora, mas vão, assim, finge que esse número não existe. É sonhos de Samantha Mendanha. Ok, vamos lá. Meus sonhos, eles não são nada megalomaníacos, eu diria, né? Tipo, o meu maior sonho atualmente é ter estabilidade financeira. Ter estabilidade financeira é o meu maior sonho. Eu acho que é possível que eu consiga isso com o YouTube. Meu canal tá tendo um crescimento legal ultimamente, assim. Esse ano tá tendo realmente um crescimento muito bom. Então, acho que, sei lá, em alguns anos eu devo conseguir isso, sabe? Tipo, acho que, sei lá, em uns 3 anos talvez eu esteja com uma vida financeira estável, vindo do YouTube, né? Que eu nem me vejo muito trabalhando em outras coisas, assim, né? Talvez eu precise em algum momento, talvez eu precise. Mas nem me vejo, assim. Até porque, nossa, eu sou horrível pra socializar com as pessoas e a maioria dos trabalhos precisa disso, né? Então, o YouTube é realmente o meu sonho de trabalho, vamos assim dizer. Então, pronto, um sonho. Estabilidade financeira com o YouTube. E, sei lá, queria. E que aí tem a ver com a estabilidade financeira, né? Mas eu tenho vontade de viajar para alguns países específicos, sabe? Eu tenho vontade de conhecer Cuba, né? Comunistinha, tenho essas vontades. Então, tenho vontade de conhecer Cuba. Tenho vontade de conhecer o Japão, que é um país nada comunista, mas eu sou motaka, então eu tenho essa vontade. Então, tenho sonhos de conhecer alguns países assim, sabe? Principalmente países asiáticos e também países os dois países da Oceania, né, Austrália e Nova Zelândia, por motivos de bióloga, né? Não me formei em biologia, mas a alma de bióloga reside em mim. Então é isso, os meus sonhos, eles se resumem à estabilidade financeira e viajar, que está relacionado à estabilidade financeira. São esses os sonhos atualmente que eu tenho. Que vida fodida, né? Que você sonha é o quê? Instabilidade financeira. Tomar no cu, né? Que ódio. Parece eu. Alguns países eu quero visitar, né? Tirando os da Oceania, né, que você falou, como Japão, Cuba, Coreia, a verdadeira Coreia, no caso. E aí já, porque eu sou uma pegada mais latino-americana, América Latina, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, né? Então, né? No caso de eu ter alguma oportunidade de visitar esses países, seriam esses.
Ah, eu também quero. Também É, quero e visitar vários países da América Latina. estabilidade financeira, assim, eu tô. Óbvio que eu não tenho uma dívida de. ah, nessa casa de dígitos, mas também meu sonho, né? De viver com a produção de conteúdo no YouTube. Mas, enfim, a gente está terminando aqui. Foi muito bom, assim, de verdade, conversar com você, Samantha. Foi realmente muito bom. Falou muita coisa, assim, foi bem detalhada e, ao mesmo tempo, bem sucinta. E depois fala, não sei me comunicar. Enfim. Eu me preparei pra estar aqui. Ah, se preparou. É igual o Batman com preparo, mas enfim, não vou entrar nesse tópico. É, assim, agradeço novamente, né, por ter topado aqui, né, participar aqui do canal e dessa conversa e tudo mais. E antes, né, de você se despedir, fale sobre as suas redes sociais, para quem quiser, enfim. Quem é essa mulher? Essa mulher fala um monte de coisa bacana, eu quero seguir ela nas redes. Então fala aí o seu YouTube, Instagram, Facebook, Orkut, MSN, enfim. Tá bom, vou lá. Primeiro eu quero muito agradecer pelo convite, foi maravilhosa a nossa conversa. Eu já sabia que seria maravilhosa, a gente é amigo, então não teria como não ser uma boa conversa, né? Mas foi muito boa, gostei muito de estar aqui, gostei muito mesmo. E, bom, vamos lá, né? Minhas redes sociais. Tem o YouTube, que é a minha principal rede, minha principal plataforma, onde eu tento, né, fazer 2 vídeos por semana e mais uma live semanal, então são 3 conteúdos no YouTube por semana. Geralmente, geralmente, meu computador tá meio ruim, então tem semana que só sai um vídeo e olha lá, né? Que é isso, preciso trocar de computador, não tô conseguindo renderizar os vídeos. Mas o nome do meu canal é Transmissão, Missão, né? E é isso, é um canal que falo basicamente sobre transgeneridade, falo sobre umas outras coisas também, principalmente relacionadas a pautas LGBTQIA+, mas o enfoque maior é transgeneridade, com viés comunistinha, porque é isso que eu sou. E também tem o meu Instagram, meu Instagram e meu TikTok e a minha Twitch, que eu nem sei se eu vou voltar a fazer coisas na Twitch, mas enfim. Todos esses é esse nome aqui, ó, Samindanha. Então é tudo Samindanha, com exceção do YouTube, que o YouTube é Transmissão, com um hífen separando. E é isso, Instagram é mais mostrando minha vida mesmo, não tem nada muito, oh meu Deus, mas de vez em quando eu faço conteúdos de desenho legal lá. Eu também tenho um outro canal no YouTube, vou divulgar ele aqui, que é o Transmissão de Arte, que é um canal de desenho também, que é um canal que tá parado há anos, eu só postei acho que 2 vídeos lá e parei, mas agora esse ano eu vou voltar com ele. Eu já preparei aqui as coisas e vou voltar com ele e provavelmente no mês que vem ou no próximo já vai ter vídeo lá nele, então já vou divulgar aqui ele também, Transmissão de Arte, para quem gosta de ver gente desenhando. É isso. Sim, até porque você tem umas lives focadas em. Não focadas, né? Que você conversa com as pessoas enquanto tá desenhando, né? E é bem bacana. Eu fazia isso na Twitch, só que assim, não vai mais ser isso, tá? Tipo, agora vai ser só, não vai mais ser live, vai ser só vídeo meu desenhando mesmo, com músicas tocando no fundo, assim, músicas sem direitos autorais tocando no fundo. E é isso, vai ser vídeo assim, pra quem gosta de ver gente desenhando, pra quem só quer ouvir uma coisinha assim pra relaxar e tal, né? Porque eu acho que eu não vou mais produzir coisa na Twitch, que era na Twitch que eu fazia essas lives, né? Mas no meu canal, às vezes eu faço live pintando unha, é um tipo de arte também. Sim, não deixa de ser. É, Enfim, agradeço você que está assistindo até o final. Se você chegou aqui ao final, comenta transmissão, para eu saber, eu e a Samantha sabemos que você chegou até aqui. Não vale pular até o final, eu sei que tem gente que pula.
Eu sei o truque, eu sei que o pessoal é truqueiro. Vai ter que responder um questionário, sabe? Uma coisa bem professor, vai ter que responder um questionário pra gente saber que você realmente assistiu. Vai ter um formulário do Google Forms da descrição do vídeo, brincadeira, não. Então, você que chegou até o final, comente o que você achou do vídeo, alguma fala minha ou principalmente da Samantha, né? Se você gostou de algum ponto que a Samantha falou da trajetória dela, você está livre para comentar. Comente qualquer coisa, desde que não seja hate, senão não quero você aqui. Eu chuto na sua bunda. Mas comente, aperta no botão de gostei, e se você chegou aqui até o final e ainda não apertou no botão de se inscrever no canal, vai tomar um salve meu, vai tomar a reclamação minha, porque já era para você ter feito isso no início do vídeo e não fez, então é a sua oportunidade de você corrigir este erro aqui e se inscrever no canal e também no canal da Samantha, vai lá agora. Então, eu espero vocês na próxima. Então, até a próxima. Tchau!